Ah, tá escrito errado, é universal. O slide é universal, tá, gente? Ai, ai, vamos lá. Deixar aqui assim. Amém, Maurildo. Irmã Laodiceia, amém. O som tá ótimo. Para Deus, sou inscrito no seu canal, tô começando na teologia. Agora o áudio tá bom. Maravilha. Falou que tá certo. O irmão Vander já entrou. Glória a Deus. Amém. Irmão Lucas, sou de Ferraz de Vasconcelos. É Ferrazão, hein? Ixi, terra boa, hein? A imagem tá bem, o áudio tá bom. Glória a Deus por isso. Irmãos, é, como Deus é muito bom que a gente tá aqui, né? É, é, a gente tá aqui, irmão Lucas. Teologia do Maiper, irmão. Tem a Bíblia, através da Bíblia, né? Tem um livro dele, se eu não me engano. Hoje nós vamos falar de um outro tópico, né? Que foi levantado, né? Um tópico não, né? Uma circular. E nós não vamos, assim, eu vou falar aqui algumas coisas que essa live vai ficar gravada, né? Então eu preciso deixar isso claro. Primeira coisa, eu amo a igreja que eu frequento ela desde os 15 anos de idade. Então, primeiramente, a paz de Deus com todos. Estão me ouvindo? Alguém tá me ouvindo? Tá tudo certinho? Estão me ouvindo? O ruim de fazer ao vivo é isso, porque quando eu faço no meu aplicativo de gravação, eu testo tudo se tá tudo certo e mando bala. Mas o ao vivo, né? Quem sabe fazer ao vivo, como dizia o Faustão. Vamos lá. Ah, eu acho que deve estar. Daqui a pouco alguém deixa um comentário se tá tudo certo. Se estão visualizando, se estão tudo certo. Tá tudo ok. Isso, sempre vai me avisando, tá, gente? Pelo amor de Deus, se der qualquer problema, vocês me avisam. Então, primeiramente, a paz de Deus com todos. Tenha uma boa noite com todos. Uma coisa é deixar isso claro, claro aqui para os irmãos, tá? Eu frequento a congregação cristã no Brasil desde os meus 15 anos de idade. Então, esses comentários que eu vou fazer aqui é na área técnica e não é eu não sou dos críticos, sabe? Aquele que vai ofender a igreja, não é isso. O meu intuito é ajudar, o meu intuito é refletir com os irmãos para pensar melhor a igreja e para que nós avançamos no evangelho. Tá bom? Para o irmão até falou que se inscreveu no canal, tá estudando teologia. Eu sou o professor Kleber Paixão. Quando eu me apresento assim, isso é normal no mundo acadêmico, tá, gente? Não é arrogância, não é carteirada, mas no mundo acadêmico é bom você se apresentar para mostrar que muitas das vezes você não vai tirar nada da sua cachola, assim, do nada, assim, vozes da sua cabeça. Então, eu sou um professor Kleber Paixão, eu tenho um bacharelado em teologia, tenho 4 pós-graduações na área de ciência, religião, filosofia e teologia, e tenho um mestrado em ciências da religião. Então, há mais de uma década eu estou no campo da teologia. Então, e meus irmãos, então, assim, então a mãe de Coniza, Mato Grosso, se eu não me engano aqui. Glória a Deus por isso. Então, assim, irmãos, eu não quero, o meu intuito aqui não é de modo nenhum criticar, xingar, nem nada disso, mas esclarecer teologicamente. Então, eu vou falar com uma certa propriedade. Então, quando eu falar com uma certa propriedade aqui, não é uma arrogância, não tenha eu como arrogância, ou como está lá no texto bíblico, não tenha eu como filho de Belial. A ideia aqui não é ofender ninguém, não é brigar com ninguém, não é falar nada mal da igreja, alguma coisa desse tipo, mas é para ajudar o povo de Deus, tá bom? Então, a circular foi feita provavelmente por um autodidata, provavelmente, né? E como ele não tem acesso à teologia, ele escreveu o texto. Passou com uma circular, foi aprovado. Isso vai circular, vai estar no site oficial da nossa igreja.
e vai circular no meio da Irmandade. Só que a Irmandade, o irmão que no ministério não sabe nada de teologia ou estudo bíblico, e vai passar para a igreja não vai entender nada e vai ficar aquela salada, e quem escreveu também não tinha propriedade, vai falar algumas coisas que não condiz com a realidade da Bíblia. Então a ideia aqui não é falar mal, então tudo que for positivo eu vou falar positivo, o que tiver que tecer críticas eu vou tecer críticas, mas não é nada por maldade, tá bom? Quem puder pega esse link, compartilha nos grupos de WhatsApp aí, ó, joga para a Irmandade aí, e vamos tentar aí no que puder a gente ajudar a igreja de Cristo, tá bom? Então vamos lá. Eles começaram assim: a salvação é universal no sentido de que é oferecida de forma indistinta, ou seja, indistintamente a todo qualquer ser humano. Tem um perigo nisso, tá, gente? Tem um perigo muito grande nisso, porque assim, a salvação é universal. Quando você diz salvação universal, está dizendo que todos têm que salvar. Aí, assim, aí ele tentou explicar, no sentido que é oferecida, salvação oferecida. Nesse sentido, eu posso concordar, o oferecimento da salvação ao gênero humano, à raça humana. Então, ok, eu poderia dizer isso, mas assim, já começa de uma forma equivocada. A ideia de você colocar salvação é universal, no sentido do que é oferecido de forma indistintamente, a todo qualquer ser humano. Quando você fala salvação universal, você está falando que a salvação é para todos. E isso é um perigo teológico. Isso é um perigo teológico, e a gente tem que observar isso. Mas no decorrer aqui da nossa apresentação, a gente vai passando aí e aí vai desenvolvendo melhor. Aí fala assim, tendo como pré-requisito a fé genuína em Jesus Cristo. Sim, olha assim, a irmã tá lá no projeto Neemias do Negroni. Glória a Deus por isso. Então, assim, irmãos, a fé genuína em Jesus Cristo, o pré-requisito é a fé. Só que a Sagrada Escritura diz, e nós vamos falar aqui hoje, que a fé é um dom de Deus. É um dom de Deus. Deus que dá esse dom para o ser humano. Então, quem crê nele e aceitá-lo como exclusivo pessoal suficiente e remidor, será salvo, caso se mantiver na fé até o fim. Não, irmão. O problema é que eu acho que é um equívoco ao longo da história, ficou essa ideia de que eu serei salvo se eu permanecer até o fim. Isso é um perigo, porque dá a entender que eu sou salvo, mas aí para mim ser salvo realmente, eu tenho que permanecer, lutar até o final. Isso não é um relato bíblico do Novo Testamento. O Novo Testamento vai falar de uma realização universal. Uma realização universal, uma realização concreta e objetiva. Nós vamos falar aqui mais adiante. Então, a salvação, ela é concreta e objetiva. Se Deus realizou uma salvação, como o autor aos Hebreus vai falar de uma tão grande salvação, ela não pode em algum momento, do nada, você perder ela, tá bom? E nós vamos comentar aqui, daqui a pouco, de forma mais profunda isso. Tô tentando evitar não parar no primeiro slide, porque, gente, eu falo muito. O irmão Weber saudando, amém, Deus abençoe. Faço a teologia com o irmão Kleber no êxito, teologia, curso excelente, glória a Deus, isso aí, boa indicação. Venha fazer teologia conosco. Vai ser de grande... Você será muito bem-vindo. Será muito bem cuidado teologicamente. Vamos lá, ó. Aí fala assim, remidor será salvo se mantiver a fé até o fim e dela não se apostatar. Gente, o termo apostatar é um perigo aqui. Tomamos cuidado aqui. O termo apostatar. Então, está sendo... Na outra circular foi usado e aqui está sendo usado também. De forma equivocada. A pessoa que escreveu, ela tem bons interesses, ela tem bom ânimo. Mas, assim, ela tem bom ânimo. Ela tem bom ânimo. Só que, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ela tem um bom desejo de escrever, mas escreveu de forma equivocada porque não é formado em teologia. O termo apostatar lá na Bíblia, apostatar da fé, é largar a fé, é largar o evangelho.
Não é que uma pessoa do nada assim, eu sou crente, mas eu vou apostatar da fé. Agora eu vou voltar para a fé. Não, apostatar da fé é não acreditar não mais no Deus cristão. Você não quer mais a fé do Deus cristão. Você não quer mais a revelação do Deus cristão. Apostatar da fé é largar tudo. Só que Deus dá um dom da fé para o cristão, para depois o cristão pegar o dom da fé que Deus deu para ele e jogar fora. Essa é uma noção que não está na Bíblia. A Sagrada Escritura não diz isso. Porque, Paulo vai falar assim, aquele que começou a boa obra, ele há de terminar. Quando Deus começa uma boa obra em nós, ela termina. Perguntaram para o Russell Shedd. Perguntaram para o Russell Shedd. O Russell Shedd disseram assim, o pastor Russell Shedd, é possível alguém perder a salvação? Aí o Russell Shedd a resposta mais sábia de todos os tempos. Falou, quem realizou a salvação em você? Foi o homem ou foi Deus? Foi Deus. Então, se foi Deus, se Deus realizou uma salvação em você, você não perderá a salvação por nada. Porque está lá em Romanos. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O nada é nada mesmo, gente. Nada nos separará. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os arcanjos, nem os serafins, nem os anjos, nem os demônios, nada. Nem o presente, nem o porvir, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, a ideia é essa, nada é nada. Nada nos separará do amor de Deus. O grande problema é que as pessoas têm uma compreensão equivocada de salvação. Deus dá o dom da salvação para nós, por graça, mediante a fé, e aí a gente simplesmente larga. Não quero mais não quero mais salvação. Gente, salvação não é uma banana no mercado que você compra, não gostou, joga fora. Não é assim que funciona. O projeto de salvação é um projeto que nasce no coração de Deus. Esse Deus, nós estamos falando, é um Deus perfeito, sábio, onipotente, onipresente, onisciente, e que eterno, dominador de tudo, soberano sobre todas as coisas, e tudo que ele faz segundo o que lhe apraz, e mediante o sábio seu conselho, nada foge ao seu poder. Lembra, querendo eu, assim, quem impedirá? Nada impede o querer de Deus, nada impede a força de Deus, a glória de Deus. Então, essa ideia de que em algum momento você vai perder a salvação, isso aí não é bíblico, tá? Isso não é bíblico, não tá na Sagrada Escritura. Mas alguém um dia disse para mim, te disse errado. Mas um dia eu vi numa live que te ensinaram errado. Salvação se perde, porque a realização é realizada por Deus. E nós vamos falar mais para frente aí. Tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Vamos para o próximo slide aí. Isso se explica pelo fato de seu sacrifício valer somente para aqueles que nele creem. Então, assim, por isso que eu falo, quando você está escrevendo algo, você tem que tomar cuidado para não entrar em contradição. Foi dito assim, a salvação, ela é dada universalmente, mas aí ela de fato, ela só é de fato para aqueles que vão herdar a salvação. Mas calma aí, mas não foi dado universalmente? É oferecido universalmente, mas é de fato para aqueles que vão herdar a salvação, para aqueles que creem. Só que o texto bíblico lá na frente vai dizer que, primeiro, o texto bíblico diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele cresce. Olha que interessante. Todo aquele que nele cresce. Eu acho que é aqui que está a grande jogada. Eu acho que é aqui que está a nossa grande jogada, o nosso pensamento, a nossa reflexão. Deus tem que ser alguém que crê. Só que lá em Efésios vai dizer que o dom de crer mediante a graça, o dom da fé, que é para crer, a fé salvífica, é um dom de Deus. É um dom dado por Deus. E dom, gente, Deus dá o dom, Deus não tira o dom. Dom é um presente que Deus dá gratuitamente, ele não tira esse dom. Antigamente, no meio evangélico, pentecostal, na congregação, se dizia, o irmão lá perdeu o dom. Ninguém perde o dom. Se foi dado, se era realmente um dom dado por Deus, ele nunca perdeu. Mas não manifesta mais nada nele. Então ele nunca teve esse dom. Ele era um fanfarrão.
Mas se realmente ele era um eleito de Deus, foi um escolhido por Deus, creu, se converteu, desceu as águas do santo batismo, é um crente fiel, o Espírito Santo faz morada nele e deu um dom para ele, esse dom nunca sairá dele. É uma dádiva dada por Deus, tá bom? Glória a Deus. Deus abençoe a irmã Bruna Matilde, Deus abençoe. Então, olha assim, tem que tomar muito cuidado. A gente fala uma coisa num texto lá em cima e lá embaixo já fala outra totalmente diferente. Isso é incoerência. Lembrando, não fui eu que escrevi isso, tá, gente? É a circular e tal. Mas lembrando, alguém que escreveu de forma equivocada e aí vai ter essas falhas mesmo. Recebendo pela fé em seu nome a graça salvífica em si mesmos. Esse em si mesmo ficou equivocado, tá, gente? Na língua portuguesa não se escreve assim. Isso é justo, pois o preço pago pela salvação foi elevado demais para ser desprezado a custa a vida e o sangue do Filho de Deus. Não, o preço dado por Jesus Cristo, isso é verdade. O preço dado pelo Jesus Cristo, ninguém pode simplesmente ver todo esse valor e desprezar. Não, eu não quero mais a salvação, não. Não quero mais, eu não creio mais em Jesus Cristo, não quero mais a salvação. Isso é um perigo, gente. Isso é um perigo, porque o Paulo vai dizer que os olhos nossos foram abertos para a luz do evangelho. Nós estávamos na trevas, da escuridão da ignorância, e os nossos olhos foram abertos. Se os nossos olhos foram abertos para a luz do evangelho, agora você enxerga melhor. Agora você fala, ó, que coisa mais linda. Ó, eu vou dar um exemplo, uma metáfora. Quando eu tenho um problema visual, baixa visão, eu sou cegueta aí desde nascença, é uma deficiência congênita. Eu uso fundo de garrafa, mas aí eu pago muito caro nesse óculos para ele ficar fininho desse jeito e não parecer. Então eu tenho uma baixa visão, sou cego de uma vista e enxergo 30% dessa. Então, gente, então assim, olha que interessante. O que nós podemos pensar? Quando eu era cegueta, eu não enxergava nada, eu não andava direito, eu tinha muito problema. Aí, pela primeira vez, fizeram óculos e eu era menininho, e eu lembro, tem na minha memória, foi colocado óculos assim em mim. Quando eu coloquei o óculos, eu enxerguei melhor. Eu comecei a ver as cores, eu comecei a ouvir o brilho, eu comecei a chorar porque eu vi o brilho, eu olhei para uma árvore, eu vi a cor da árvore verdinha, tudo lindo e maravilhoso. Foi uma das experiências mais sublimes que eu tive quando eu comecei a enxergar melhor. Olha que interessante. A mesma coisa o evangelho. Você está cego, você não está enxergando, seus olhos foram abertos. Agora você entendeu a obra de salvação, o preço que foi pago na cruz do Calvário. Aí você fala simplesmente, eu não quero mais o evangelho. Eu não creio em Cristo. Não, eu vou embora. Eu vou apostatar da fé. Isso não é bíblico, gente. A partir do momento que foi convertido e mudado, você não larga Deus por nada. E, aliás, Deus não larga nada, não larga você por nada. Porque se Deus te escolheu, Jesus disse, aqueles que vêm a mim, de maneira lançarei fora. E Jesus fala que em outra questão fala que nós estamos na mão dele e ninguém tem poder de arrancar da mão dele. Se nós estamos na mão do Cristo, ninguém tem poder de nos arrancar da mão de Deus. Olha que coisa sublime, tá bom? De tempo em tempo eu ponho aqui os comentários, tá, gente? Depois eu precisava entender a questão de explicar a Manuela precisa explicar. Depois eu vou ver qual é a dúvida dela. Então, pois bem, continuando. Então, vamos continuar aqui. Cristo, deixado a sua glória divina, desceu do mais alto céu para as partes mais baixas desse mundo. Vamos tomar cuidado com uma coisa. Não é que Cristo, o termo Cristo, Christos no grego, quer dizer ungido. No hebraico é Machia, é Messias. Messias quer dizer ungido. Então, o termo Cristo nunca é aplicado. Quando você está falando das relações de Pai, Filho e Espírito Santo na eternidade, nós usamos sempre o termo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses são os termos que a Bíblia apresenta. Então, nós dizemos, o Filho se encarnou. O Filho assumiu a nossa humanidade. E houve a encarnação. A encarnação é assumir a nossa carne, assumir o nosso corpo. A metáfora que é utilizada em João é a metáfora de que foi armada a tenda.
entre os homens, armou a sua tenda, tabernaculou, armou seu tabernáculo entre nós. Porque diz que no Antigo Testamento Deus andava entre os tabernáculos de Israel. Deus andava. E depois no templo, Deus foi convidado por Salomão na oração e ele desceu com a Shekinah, que os rabinos vão chamar o termo de Shekinah. O termo Shekinah não está na Bíblia, mas é o termo que os rabinos dão a entender. E essa presença divina de Javé, visível, desce no templo. Então, seja para Deus fazer morada. Aí foi passando-se o tempo, na plenitude dos tempos, Jesus agora tabernacula, ele arma o tabernáculo dele entre os homens. Deus faz morada entre nós. Porque por isso que Jesus é o Deus conosco, é o Deus Emanuel. Então é nesse sentido. Deus assume a nossa humanidade. E o Paulo vai usar um termo técnico lá, kenosis. Kenosis aí nós chamamos movimento kenótico. O que é kenosis? É esvaziamento, o termo grego. Por que Paulo vai usar esvaziamento? Porque ele vai dizer que Deus se esvaziou, ou seja, colocou de lado os seus atributos e não usurpou ser igual a Deus. Ele colocou de lado os seus atributos divinos, não que ele perdeu. Já vi gente na internet falando que Deus perdeu. Não, ele não aprove a ele não querer utilizar os atributos divinos, mas assumiu na sua humanidade. E desceu aqui as partes mais baixas da terra. As partes mais baixas da terra é a terra mesmo, é esse aqui. Tá bom? Se fazendo semelhante aos homens. Não, se fazendo semelhante aos homens, não. O termo melhor é se fazendo homem. Verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. 100% Deus, 100% homem. Não se fazendo semelhante aos homens. Fazendo semelhança, não é bom usar esse termo, porque dá ambiguidades. Se fazendo homem. Para cumprir a missão de resgate das almas perdidas. Gente, e o termo alma perdida também é complicado. O resgate dos eleitos, o resgate dos que iam crer. O resgate dos crentes, daqueles que iam crer. Porque quando você usa o termo alma, que é um termo muito complicado, você dá a entender que a salvação ela é dada para as almas, não para o corpo. Mas Deus vai de ressuscitar o nosso corpo. Então, por isso que nós usamos sempre que a remissão, a salvação do cristão, daquele que crê, daquele que vai se converter por causa da crença em Cristo Jesus. Pois bem, vamos lá. Diz assim: quem crê em Jesus recebe a justiça da salvação pela fé, mas quem não crê recebe a justiça da condenação por tê-lo rejeitado. Vamos lá. Tá errado aqui também. Os irmãos não fiquem bravos. Eu sou assim mesmo, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Deixa eu ver o Anderson. Ok, tá tudo certo. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Olha que interessante. Vamos lá. Quem crê em Jesus recebe a justiça da salvação pela fé. O que é a justificação pela fé? Vamos tentar explicar de forma mais simples. Jesus ele é o justo, por quê? Ele veio cumprir a lei, né? Quem era o justo? Aquele que cumpria a justiça da lei. Só que ninguém teve condições de cumprir a lei na sua inteireza. Então, como Cristo assume a nossa humanidade, e ele veio em estado de obediência, porque ele veio para obedecer o Pai, ele veio em estado de obediência. Então, no sentido, quando ele veio para um estado de obediência, ele veio para obedecer, e obedecer até o final, até a morte de cruz. E ele fez isso. Só que tinha um conectivo na lei que dizia que aquele que cumprisse a lei, ele ia viver pela lei. A ressurreição é um ato poderosíssimo de Deus, mas também é um direito que ele tinha. É um direito que ele tinha, adquirido porque ele venceu e cumpriu a lei. Ele não veio revogar a lei, veio cumprir a lei. Então ele cumpriu a lei. Então ele podia viver por ela. Então a morte não poderia reter. Então ele cumpriu a lei e existiam maldições e bênçãos sobre a questão da lei. Lá no Monte Gerizim tinha as bênçãos se você cumprisse a lei.
Se você cumprisse a lei, você seria bendito na sua entrada, bendito na sua saída, bendito o fruto do teu ventre, bendita a tua macieira, bendito os teus animais, bendito... E aí vai falando todas as bênçãos. Vai dar uma olhada lá, se eu não me engano, em números, se eu não me engano. Ele vai abençoando. Tudo que a tua entrada e saída, tu será colocado por cabeça, não por cauda. Tem todas umas bênçãos. Aí depois do Monte Ebal, tem as maldições. Se você não cumprir a lei, maldita a tua entrada, maldita a tua saída, maldito o fruto do teu ventre, maldita a tua macieira, será colocado por cauda e não por cabeça. Então vai colocando um monte de maldição. Então o que Jesus fez? Ele veio, cumpriu a lei. Se ele cumpriu a lei, ele é justo. Agora, depois que ele cumpriu a lei, todos aqueles que creem pela fé nessa obra que ele operou na cruz, a justiça que ele tem é aplicada a nós. Nós estávamos malditos no pecado. A lei exigia a nossa morte, exigia a morte do pecador. Porque a lei dizia que aquele que pecasse ia morrer. Então a morte exigia a lei exigia a nossa morte. Só que agora, como a lei exigia a nossa morte, e eu creio em Cristo, a justiça de Jesus é aplicada a mim. Então eu sou justificado pela fé, porque pela fé eu creio na justiça que o justo operou na cruz do Calvário e em sua ressurreição. Eu creio pela fé. E a partir do momento que eu creio pela fé, essa justiça é aplicada a mim e as bênçãos dessa justiça é aplicada a mim. Aqueles que estão na impiedade do pecado, as maldições do Monte Ebal é aplicado a ele. Entendeu? Então, assim, olha que interessante, isso é sublime. Então, assim, a justiça da condenação por tê-lo rejeitado. Não é porque a pessoa é condenada porque rejeitou. Ele já estava condenado. Já estava condenado, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo vai falar, todos pecaram. Então, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então, assim, o que nós podemos pensar, assim, de concreto aqui, é de que quando a pessoa sendo mortas nos seus delitos e pecado, se ele crer, ele será salvo. Se ele não crer, já está condenado. Mesmo Jesus, ir e batizar, e todo aquele que crê será salvo. E quem não crê já está condenado. Por quê? Porque ele está em pecado, no pecado adâmico. Então ele já está condenado. Então, a pessoa não é condenada porque não creu. Ele já está condenado. Quem crê é que ele será salvo. Vocês perceberam a dinâmica? Toda a multidão que nasce a partir de Adão já estão condenados pelo pecado, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí vem Deus, pela sua misericórdia e graça, escolhe alguns, dá o dom da fé, ele crê, se arrepende dos pecados, desce as águas do batismo, o Espírito Santo faz morada nele, e ele será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Essa é a dinâmica, tá bom? Eu sei que tem muito mais coisa para se dizer, mas, gente, numa live ia ficar umas 4 horas de live, né? O maior erro da humanidade é rejeitar e desprezar Jesus Cristo e sua santa palavra, pois essa escolha não deixa mais alternativa senão a condenação eterna. Não, a pessoa já rejeita. Sabe por que a maioria rejeita a palavra de Deus, o evangelho? Porque ela já está condenada, ela já está morta nos delitos e pecado. Ela jaz no maligno, o mundo jaz no maligno. Opera neles o espírito da desobediência e a potestades e o principados do ar, que Paulo vai falar lá em Efésios. Já opera nele o espírito do mal. Então, não é que eles desprezam porque eles têm consciência. Eles não têm consciência, eles estão escravos do pecado e não têm consciência. Estão caminhando para a perdição, mas eles não têm essa consciência tão clara como as pessoas dizem. Eles são escravos do pecado, porque já vieram nesse mundo de escravidão e de pecado. O grande mistério que nós podemos pensar é refletir como isso funciona. Como isso funciona? Porque o evangelho é pregado a todos. Poucas pessoas creem, né? Irmão Lucas falou, dessa maneira ninguém tinha ouvido, glória a Deus por isso.
Então, assim, nunca ninguém tinha pensado nisso. Então, assim, vamos raciocinar junto. A pessoa, ela tá caminhando para a perdição porque ela já está condenada. Não porque simplesmente ela foi condenada porque não creu em Jesus. É porque dá a entender numa circular dessa que a pessoa não acredita porque não quer acreditar. Jesus é bom, tem salvação, ele é o Messias, ele é ungido, Deus existe, Deus é eterno, tá tudo bem, mas eu não quero. Não é assim. Tem gente que simplifica muito. Não é assim, gente. Paulo vai falar que nós estávamos nas trevas do pecado. Nós éramos inimigos de Deus, amigos do mundo, inimigo de Deus. Tiago vai falar. Paulo vai falar da inimizade que nós temos. Tinha um muro de inimizade entre nós e Deus. Então, tem um muro. Se Deus não pular esse muro ou destruir esse muro e se aproximar de nós, não tem nada feito. Tem um corte de aula minha que o Êxito compartilhou, onde eu digo que se Deus não se comunicar, quem é meu aluno já sabe disso, hein? Quem é meu aluno já sabe disso. Se Deus não se comunica, se Deus não se revela, não temos como fazer teologia. Só podemos fazer teologia a partir da revelação de Deus. Se Deus não se comunica, se Deus não fala, eu não posso falar nada sobre Deus. Quem é meu aluno já sabe disso. Tá bom? Aí a pessoa que escreveu disse assim: tudo começou com ele e terminará nele, que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de tudo e de todas as coisas. Ok, concordo. É isso que a teologia clássica diz. No Novo Testamento, na Nova Aliança, tudo começa com Deus e tudo termina em Deus. Tudo começa com Deus e tudo termina em Deus. O homem não tem condição de fazer nada, porque ele está perdido no pecado. Se Deus não querer salvar ele, ele não tem condição nenhuma de se chegar a Deus. E daqui a pouco, mais para frente, vamos falar um pouco de Agostinho, vamos falar de umas coisas mais interessantes. Por enquanto, eu só estou dando algumas pinceladas aqui. Tá bom? Aí, por isso a redenção não é dependente e nem mérito de nenhuma denominação religiosa. Isso é verdade. Há muito tempo atrás a congregação se dizia a única graça salvadora. Não. Por uma má interpretação dos pais da igreja, a igreja católica hoje diz assim, como que ela diz? Ela diz assim, que ela é a única a única porta de salvação, né? Fora da igreja católica não há salvação, mas na verdade São Cipriano, não é o Cipriano bruxo, tá, gente? São Cipriano, o pai da igreja. Ele de fora da igreja não há salvação, ele estava dizendo que fora da comunidade dos salvos não há salvação. Fora da comunidade dos eleitos não há salvação. Era isso que São Cipriano estava querendo dizer. Mas as pessoas interpretaram mal isso e afirmaram fora da igreja católica não há salvação. Então, eu acho que é nesse sentido, tá bom? Então, o que nós podemos pensar? Não há mérito nenhum. Não há mérito e nenhuma denominação é detentora de salvação. Quem salva é Jesus Cristo. Então, a congregação, gente, isso é ordem até do próprio ministério, tá? É ordem até do próprio ministério. Não, por gentileza, não fale que a congregação é a graça. Já foi cortado isso, tá? Já foi cortado, não existe mais isso. Eu vejo gente até ainda no culto, pregador no culto falando isso. Não fale mais isso, o ministério já disse, já ensinou. Não é para falar que a coração é graça, porque a graça é Jesus Cristo. Todas as denominações desfrutam dessa graça divina que é advinda de Jesus. Nós desfrutamos da graça. Nós não somos a graça, nós desfrutamos da graça. E a Assembleia de Deus também. E a Presbiteriana também. E a Batista também. Todos eles que creem em Jesus desfrutam da graça do Filho de Deus. Tá bom? Pois bem, somente pela obra magnífica realizada por Jesus e consumida na cruz do Calvário, o ser humano poderá se livrar de um destino irremediável, lamentável, terrível, nos abismos eternos. A pessoa aqui que tentou fazer todo um exagero, mas assim, o que em suma nós devemos resumir. O centro de todas as coisas, da obra de salvação é Jesus de Nazaré. E esse é Deus encarnado e depois morto, né, traído, morto e ressuscitado ao terceiro dia. E depois de 40 dias assunto aos céus. Tá bom? Pois bem, vamos lá? Continuando.
Essa dádiva celestial, e se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever que eu tento responder, tá bom, gente? E a gente tenta responder da melhor forma possível. Depois que não tiver paciência, pode descansar. Sei que tem gente que tá cansado. E aí você assiste essa live amanhã, na segunda, na terça e assim por diante. Lembrando que eu vou fazer um comentário ou ao vivo de todas as circulares, mas não com o intuito de denegrir ou falar mal ou chincalhar ou criticar por criticar, mas é um aparato crítico, filosófico, teológico, a partir do que foi escrito, tá bom? E eu vou corrigir alguns erros, com certeza eu vou corrigir, tá bom? Eu estou fazendo aqui uma leitura como se um professor estivesse lendo uma prova e dando nota. 0, 3, 4, 5, tá errado. Corrigir isso. Sabe que eu já vi como um professor corrige prova? É assim que eu estou fazendo aqui. Essa dádiva celestial, a graça maravilhosa, salva o crente da abominação, justificando-o, conduzindo à vida eterna. Em Efésios 2:8. Nós vamos ver daqui a pouco Efésios 2:8. Tito 2:11. Porque Tito 2:11 se eu não me engano, é aquela parte que diz: e a graça se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Olha que interessante. E a graça se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Essa graça se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, em Tito e em Timóteo, na teologia paulina, todos ali, todas as classes. É só fazer uma simples exegese do texto, todas as classes. Por quê? Porque no mundo greco-romano tinha várias classes. Eu falei isso no meu vídeo anterior. Tinha a classe dos livres, escravos, tinha os ricos, os pobres, tinha os mendigos, tinha os pedintes, tinha também os soldados e as grandes hierarquias dos soldados romanos. Então tinha várias hierarquias, vários tipos de homens. Tinha os bárbaros, né? Tinha grego grego de nascença, tinha romano por nascença e romano porque ganhou a cidadania. Então, quando Paulo fala trazendo salvação a todos os homens, é a todo tipo de homens. É nesse sentido que ele fala, lá em Tito, capítulo 2, versículo 11. Tá bom? Em Efésios 2:8, daqui a pouco nós vamos falar de forma mais exegética. Jesus Cristo abriu-nos a revelação de sua palavra, e por ela, mediante a fé, franqueou a todos os acessos a Deus. Jesus Cristo abriu-nos a revelação de sua palavra. Na verdade, gente, tá errado isso aqui. Jesus Cristo abriu-nos a revelação de sua palavra. Não, Jesus é a palavra revelada. Jesus é a palavra encarnada. Jesus é a própria revelação. Jesus é a plenitude da revelação. Ele não abriu a revelação da sua palavra. Ele é a palavra, ele é o Logos de Deus, ele é o verbo de Deus, ele é a palavra de Deus. Então ele não abriu a revelação de sua palavra, tá bom? E por ela, mediante a fé, franqueou todos os acessos a Deus. Lógico, Jesus é uma intercessão entre Deus e os homens. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Ponto. Enviando-nos o Espírito Santo. O Espírito Santo é o outro consolador, que ia ser o selo de garantia de salvação. Deus nos resgata das trevas e nos sela para a vida eterna, como garantia de salvação. Ou seja, a salvação está garantida porque o Espírito Santo faz morada. Você sabia que o Espírito Santo morar no teu coração é a garantia de que você será salvo? Vocês sabiam disso? As 9 pessoas que estão me assistindo aqui, vocês sabiam disso? As pessoas acham que o Espírito Santo mora no nosso coração por morar. O Espírito Santo morar no teu coração é a garantia de que você será salvo. O Espírito Santo não mora no coração de alguém que não será salvo. É o que está na Bíblia. Tá bom? Paulo usou da lei do tribunal por ser cidadão romano, se não me engano. Exatamente, ele tinha cidadania romana. Cidadania romana, tá bom? Ele era um cidadão romano. E assim por diante. Até Paulo é o seu nome romano, é Saulo na terminologia romana, tá bom? Então, gente, mais uma vez eu vou falar para vocês. Mais uma vez para falar para vocês. O Espírito Santo faz morada no teu coração. O Espírito Santo faz morada no teu coração, porque é a garantia que você será salvo. Por isso que ele mora no teu coração.
Por essa razão, na cruz, o Filho de Deus consumou a obra de reconciliação, unindo os homens fraternalmente. Olha, tem hora que eu não sei por que escreve essas coisas. Por essa razão, na cruz, o Filho de Deus consumou uma obra de reconciliação. A palavra consumou a redenção. A palavra consumar, ali no grego, é tetelestai. Tetelestai tem várias perspectivas. No mundo grego, quando um sacerdote ele ia sacrificar um novilho, num sacrifício lá, ele tinha que ver se o novilho tinha a pata perfeita, se tudo nele estava perfeito. Se tudo estava perfeito, ele gritava tetelestai. Quando uma pessoa, um grego, estava diante de uma obra de arte e ele estava finalizando lá uma escultura ou uma pintura, ou ele estava terminando uma obra de arte, quando ele terminava, ele se afastava e gritava tetelestai, ou seja, está consumada a obra de arte. E quando alguém tinha uma dívida, ele tinha uma dívida para pagar e ele consegue pagar essa dívida, quando ele paga a última dívida que ele tinha, ele dava a mão pro devedor e falava, tá pago. E ele falava, tetelestai, tá consumada a minha dívida, paguei a minha dívida. E também, quando um senhor pegava o seu servo, o seu escravo, e mandava ele para uma missão, dava uma ordem para ele fazer, e ele cumpria, e ele voltava para o seu senhor e dizia, tetelestai, a missão foi cumprida. Olha que interessante. Então, quando Cristo está na cruz do Calvário, quando ele brada, está consumado, ele diz, está consumado nesse sentido, está consumado porque a missão foi cumprida, porque ele é o sacrifício perfeito, que ele é a obra perfeita de Deus e que a dívida do homem foi paga de forma perfeita. Tetelestai, está consumado. Então não é só unindo aos homens fraternalmente, é uma obra consumada de Deus de forma perfeita, sacrifício perfeito, substituto perfeito, porque ele morreu no nosso lugar. A morte dele é vicária. Vicário é o termo, por isso que chama o Papa vicário de Deus, substituto de Deus na terra. Que lógico, eu discordo disso, mas a palavra vicária quer dizer isso. Então, nós falamos que a morte de Jesus foi vicária porque ele morreu no nosso lugar, então ele substituiu nós na cruz do Calvário. Em seu filho, aí diz, fraternalmente, unido aos homens com Deus em seu filho, no plano espiritual, tornando-os filhos de Deus por adoção. A partir do momento que você crê em Cristo, você foi adotado por Deus. Você participa da nova família, que é a família de Deus. E você é filho de Deus por adoção. Jesus é filho de Deus por geração. Ele é gerado do Pai desde toda a eternidade. Ele é consubstancial ao Pai. E nós somos filhos de Deus por adoção, porque fomos adotados. E o Espírito Santo testifica essa adoção, porque em nós ele clama Abba Pai. Ele chama Deus de Pai. Abba quer dizer pai, ou papaizinho. Então ele chama Deus de papai, de papaizinho. Então, e toda vez que você chama Deus de papai, de papaizinho, é o Espírito Santo dentro de você, clamando, testificando que você é filho. Só chama Deus de pai porque é filho. Só chama Deus de pai aquele que é filho adotado por Deus. Garantia do penhor de nossa herança. Exatamente. O Espírito Santo é a garantia da certeza da salvação. E isso mesmo, minha irmã. Glória a Deus por isso. Vamos lá. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, fiquem à vontade para escrever, falar. Pega essa live que está acontecendo, manda para seus amigos nos grupos de WhatsApp que vocês têm. Lembra que lá no slide antigo, no outro slide, falou assim, do Efésios 2:8. Vamos dar uma olhada no Efésios 2:8 mais de perto? Vamos olhar Efésios 2:8 de perto? Vamos fazer isso? Você consegue 10:29 agora? Você consegue ter vigor para me acompanhar? Eu consigo, professor. Então, bora. Nessa Almeida Revista Atualizada, o texto diz assim, Efésios 2:8, versículo 8, versículo 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Ninguém é salvo por obras. Ontem na circular de ontem eu até falei, ninguém é salvo por obras. A salvação é mediante a fé, é mediante a graça, e isso é dom de Deus.
Os estudiosos entendem, os exegetas entendem que esse pela graça mediante a fé, na mentalidade de Paulo, todos eles é dom de Deus. Todos eles é dom de Deus. A pedra branca que recebemos no Apocalipse, essa é relacionada com isso. Sermos adotados por Deus Pai. Exatamente. Perfeito. Lindo mesmo. O evangelho, a mensagem do evangelho é maravilhoso, irmã. Maravilhoso. Então, assim, gente, quando o Paulo fala, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, ou seja, não vem de mim. Não é uma atitude minha querer se salvar, é uma atitude de Deus querer me salvar. Isso não vem de mim, vem de Deus. E se vem de Deus, é o quê? É um dom, é um presente de Deus que Deus me dá. Através da graça, mediante a fé. Olha que interessante. É um presente que Deus me deu um dom. Que dom? O dom da fé e a graça. Agraciado de tantas multidões, eu fui agraciado. E agraciado para quê? Para receber o dom da fé. Para quê? Para crer em Cristo Jesus. Sublime, tudo. E aí, na circular tá certo. Começa em Deus, termina em Deus. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tudo depende de Deus, nada depende de mim. As pessoas acham que o homem depende de alguma coisa para salvar. Não, no evangelho de Jesus, na nova aliança, tudo depende de Deus, nada depende de mim, nada depende de nós. Então, lembra, mais uma vez, os estudiosos entendem isso, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, tá? E qual é o dom de Deus? A graça e a fé, tá bom? Na questão da perseverar até o fim, exatamente. Perseverar até o fim é aquilo que os reformados falavam de perseverança dos santos, porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Quem me chamou foi Deus. Segundo o quê? Segundo o que eu queria. Ele me achou bonito, ele achou que eu era mais inteligente. Não, ele decretou. Ele simplesmente decretou segundo a sua soberania. Ele decretou a minha salvação. A partir do momento que ele decretou a minha salvação, eu sou chamado segundo o seu decreto, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus vai me guardando segundo a sua providência divina, segundo a sua soberania. Então, todas as coisas vão concorrendo. Concorrer aí no grego traz a ideia de andar lado a lado de você. As coisas vão andando lado a lado com você e concorrendo para te ajudar. A vida será difícil. A vida do cristão não é fácil. Ela é cheia de dificuldades, de empecilhos, de intempéries, mas todas as coisas, mesmo nas maiores lutas, vai concorrer para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo não está dizendo que tudo vai ser fácil. Paulo está dizendo que vai vir dificuldade, vai vir um problema do mal, vai vir as lutas, mas todas as coisas vão concorrer para o bem daqueles que amam a Deus. Então, perseverar até o fim. Como que você persevera até o fim? O Espírito Santo vai te ajudar você a perseverar até o fim. Por quê? Porque você não sabe nem orar. Não sei orar, professor? Não sabe. Paulo vai falar. Não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo nos intercede com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos orar como convém. Nem orar sabemos. Quem dirá escolher se salvar ou não? É Deus que nos escolhe, é Deus que nos guarda, é Deus que nos protege até o final. Por isso que Paulo fala, aquele que começou a boa obra terminará. Quem começa a boa obra é Deus. Se começou em Deus e termina em Deus, quem começou a boa obra foi Deus, ele vai terminar. Já viu aquelas pessoas, Deus começou a obra naquela pessoa e tudo mais, e ela se perdeu. Então Deus não começou a obra nele. Não foi Deus que começou, foi empolgação carnal, ele foi enganado, foi ludibriado. Mas se foi Deus que começou uma obra salvífica em você, ele começou, ele vai terminar. Se Deus é perfeito, a obra começa perfeito e termina perfeito. Ponto. Né?